O milagre de Eduardo, a fé que venceu a anomalia de Epstein. Eduardo tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família, anomalia de Epstein, caso grave. O coração do menino está muito comprometido. Sem cirurgia, ele não sobrevive além dos 10 anos. As palavras ecoaram como uma sentença no pequeno consultório do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Sua mãe, Dona Maria, seguiu o médico com o olhar perdido, enquanto o pai, seu João, apertava com força o chapéu entre as mãos, como se aquilo pudesse segurar também o desespero. Os exames mostravam que o coração de Eduardo era deformado desde o nascimento. A válvula tricúspide, que deveria separar as câmaras direitas do órgão, estava deslocada, fazendo com que o sangue não circulasse direito. O menino cansava-se com qualquer esforço, suas unhas e lábios ficavam arroxeados, e às vezes, sem aviso, ele desmaiava. Os remédios ajudavam pouco, e a cirurgia era arriscada demais para uma criança tão pequena. Se Deus quiser, a medicina avança e daqui a alguns anos, disse o cardiologista, mas o se Deus quiser soou mais como uma despedida do que como esperança. Dona Maria era costureira e seu João, pedreiro. Não tinham plano de saúde, e as consultas já estavam consumindo as economias da família. Uma noite, depois de mais um dia de choros silenciosos, a vizinha, Dona Rosa, bateu à porta. Era uma senhora simples, sempre de vestido longo e cabelo preso em um coque, que frequentava a congregação cristã no Brasil. Maria, por que vocês não levam o Eduardo na igreja? Lá a gente ora, e Deus ouve, disse ela, com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Não custa tentar, minha filha. O que os homens não podem, Deus pode. No domingo seguinte, ainda com receio, a família entrou pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB, em um bairro humilde da Zona Leste. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos abaixo dos joelhos, todos sentados em cadeiras de madeira enfileiradas. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz serena, dirigia a reunião com uma Bíblia aberta nas mãos. Os hinos eram cantados à capela, vozes unidas em harmonia simples, mas cheias de fé. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Eduardo, fraco, sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com olhos curiosos. Quando chegou a hora das orações, o ancião pediu que todos se ajoelhassem. Irmãos, temos aqui entre nós um menino que precisa da misericórdia de Deus. Vamos clamar juntos pelo Eduardo. Dona Maria sentiu as lágrimas escorrerem enquanto as vozes se elevavam em súplica. Não eram palavras bonitas ou discursos elaborados, mas pedidos sinceros, como os de um filho ao pai. Senhor, toca no coração deste menino. Tu és o médico dos médicos. Se é da tua vontade, cura-o, Senhor. Nos cultos seguintes, Eduardo começou a ir com mais frequência. A princípios, só ficava sentado, mas logo começou a participar. Os irmãos o tratavam com carinho, as crianças brincavam com ele sem fazer perguntas constrangedoras sobre sua saúde. Uma irmã mais velha, chamada Sister Lúcia, sempre se sentava ao seu lado e lhe explicava as passagens da Bíblia com paciência. Jesus curou muitos doentes, Eduardo. Ele não mudou. Se tivermos fé, ele pode fazer o mesmo por você. Um dia, após a Santa Ceia, quando os irmãos, em silêncio reverente, partilhavam o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Eduardo perguntou à mãe: Mãe, e se eu for batizado? Sister Lúcia disse que Jesus batizou e que é importante. Dona Maria hesitou. Mas você está doente, filho. A água pode ser perigosa. Porém, o ancião, ao saber do desejo do menino, aproximou-se. Irmã Maria, o batismo é um ato de fé. Se Eduardo sente no coração que é a vontade de Deus, quem somos nós para impedir? Deus conhece a força dele melhor do que nós. No domingo seguinte, sob o céu limpo de uma manhã de primavera, Eduardo foi batizado nas águas. A piscina batismal da igreja era simples, mas para ele, aquele momento era sagrado. Quando emergiu, molhado e sorrindo, os irmãos cantaram: Glória a Deus nas alturas. Não houve milhares de pessoas, nem câmeras, apenas uma pequena congregação que acreditava que ali, naqueles gestos humildes, Deus estava presente. Na semana seguinte, Eduardo teve uma consulta de rotina. O cardiologista, ao auscultar seu peito, franziu a testa. Estranho.
O sopro no coração está bem mais fraco. Vamos fazer um novo ecocardiograma. Os pais trocaram um olhar apreensivo, mas obedeceram. Quando o médico voltou com os resultados, seu rosto não era de preocupação, mas de espanto. Isso não faz sentido. A válvula está em posição quase normal. O fluxo sanguíneo melhorou consideravelmente. É como se o coração dele tivesse se rearrumado. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Na medicina, a gente vê coisas raras, mas isso é um milagre. Eduardo não precisou da cirurgia. Os exames seguintes confirmaram, sua anomalia de Ebstein havia regressido a um estágio tão leve que não oferecia mais risco à sua vida. Os médicos não tinham explicação. Mas na congregação cristã no Brasil, todos sabiam, havia sido a fé, as orações fervorosas daqueles irmãos humildes, a mão de Deus respondendo ao clamor de um coração sincero. Anos depois, Eduardo, já um jovem forte e saudável, deu seu testemunho de pé, como é o costume na CCB. Com voz firme, contou como Deus o havia curado. Eu era pequeno, mas lembro das orações. Lembro do ancião dizendo que Deus é fiel. Lembro de sentir uma paz no batismo, como se Jesus estivesse ali, me segurando. Não foi a água que me curou, não foram os médicos, embora Deus os use, foi a fé. Foi crer que, mesmo quando tudo parece impossível, Deus está no controle. Ao final, ele olhou para a congregação e disse: muitas vezes, a gente acha que precisa de coisas grandiosas para Deus agir. Mas na CCB, aprendi que Deus se agrada das coisas simples, um coração quebrantado, uma oração sincera, uma igreja que não busca fama, mas só a vontade dele. Se você está passando por uma prova hoje, não desanime. Deus ouve. Deus vê. E no tempo dele, ele age. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, irmãos de mãos dadas e a simplicidade de um culto onde o verdadeiro protagonista é Jesus, a história de Eduardo se tornou mais um testemunho vivo de que, na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente para quem crê. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos se despediam com abraços apertados e sorrisos de quem tinha acabado de presenciar algo sobrenatural, Eduardo sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão José, um dos obreiros mais antigos da igreja, que há anos orava por ele em silêncio. Com os olhos brilhando, o irmão José falou baixinho. Eduardo, você lembra quando você chegou aqui pela primeira vez? Mal conseguia andar, as dores nas costas eram tão fortes que você se apoiava nas paredes. Hoje, você não só está de pé, como está correndo na carreira do Senhor. Isso não é obra de homem, não. Isso é Deus mostrando que ele não esquece de ninguém. Eduardo engoliu o choro. Era verdade. Ele se lembrou da primeira vez que entrou naquela igreja, arrastando os pés, com o corpo curvado pela dor, achando que nunca mais teria uma vida normal. Os médicos tinham dito que sua coluna estava tão comprometida que, mesmo com cirurgia, ele nunca mais teria qualidade de vida. Mas ali, entre aqueles irmãos que nem sabiam seu nome na época, ele encontrou algo que nenhum remédio ou hospital podia oferecer: esperança. Irmão, eu não tenho palavras, Eduardo respondeu, a voz embargada. Só sei que, se Deus fez isso por mim, ele pode fazer por qualquer um aqui. E foi então que ele viu, no fundo do salão, uma senhora sentada sozinha, com as mãos trêmulas e o rosto marcado por lágrimas que não conseguia esconder. Era Dona Maria, uma irmã que há meses lutava contra uma depressão tão profunda que nem conseguia mais sair de casa. Seu filho, que a trouxera ao culto naquela noite, contará em oração que ela já não tinha forças nem para rezar. Eduardo não pensou duas vezes. Caminhou até ela, ajoelhou-se ao seu lado e, com a mesma fé que havia recebido, falou: Irmã Maria, eu também já achei que não tinha mais jeito. Mas Deus me mostrou que, onde o homem diz o acabou, ele diz o começa. Deixa eu orar por você? Ela apenas assentiu, sem forças até para falar. Eduardo impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar, não com palavras bonitas, mas com a mesma simplicidade que tinha aprendido ali: Senhor, a irmã Maria precisa de ti. Como o Senhor me levantou, levanta ela também. Dá-lhe forças, Senhor. Tira esse peso que ela não aguenta mais carregar. Em nome de Jesus. Por um momento, o salão ficou em silêncio. Até as crianças pararam de brincar. Então, Dom Maria começou a tremer. Não de choro,
mas de algo que parecia vir de dentro, como se uma corrente de vida estivesse percorrendo seu corpo. Os irmãos ao redor começaram a louvar em voz baixa: Glória a Deus! Aleluia! Quando Eduardo abriu os olhos, Dom Maria estava de pé, com as mãos erguidas, e um brilho nos olhos que não estava ali há anos. Ela olhou para ele e, pela primeira vez em meses, sorriu. Eu sinto uma paz. Como se algo tivesse saído de mim. Naquela noite, mais um milagre foi escrito na história da congregação cristã no Brasil. Não com alarde, não com propagandas, mas da maneira que Deus sempre age, no silencioso poder da oração, na fé de quem não desiste, na graça que alcança até quem já não acredita mais. E enquanto Eduardo e Dom Maria saíram do salão de mãos dadas, o irmão que liderava o culto fez um pedido que ecoou no coração de todos. Irmãos, não guardem esses testemunhos só para vocês. Leve para alguém que precisa ouvir: Deus ainda opera milagres. E o melhor lugar para vê-los é aqui, onde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Porque na CCB, as histórias como a de Eduardo não são exceção. São o cotidiano de uma igreja que, há mais de 100 anos, prova que, quando o povo de Deus se une em fé, até o impossível se curva ao nome de Jesus. Naquela mesma noite, enquanto Eduardo e Dom Maria caminham para casa sob o céu estrelado de São Paulo, algo dentro deles havia mudado para sempre. Não era só a cura do câncer, não era só o alívio da dor nas costas de Dom Maria, era uma certeza que agora ardia em seus corações: Deus não apenas ouve, Ele age. E age com poder. Eduardo, que antes mal conseguia segurar um copo d'água sem tremores, agora apertava com força a mão da mãe, como se quisesse transmitir por aquele toque toda a gratidão que as palavras não davam conta. Dom Maria, por sua vez, sentia as pernas leves, como se tivesse deixado no altar não só suas dores físicas, mas também o peso de anos de desânimo. Filho, nós precisamos voltar amanhã, ela disse, com uma firmeza que Eduardo nunca tinha ouvido antes. Não é só por nós. É por quem ainda não sabe que aqui tem resposta. E eles voltaram. Não só no dia seguinte, mas em todos os cultos daquela semana. Eduardo, que antes evitava até olhar para as pessoas na rua por vergonha de sua doença, agora testificava sem medo. Contava como os médicos haviam dito que seu caso era irrecuperável, como as quimioterapias só o deixavam mais fraco, como a família já se preparava para o pior. Mas Deus tinha outro plano, ele repetia, com os olhos brilhando. Ele me trouxe até aqui, onde a fé não é só palavra, é experiência. E as pessoas ouviram. Primeiro foram os vizinhos, que viam Eduardo passar pela rua e não acreditavam na transformação. Depois, os parentes distantes, que recebiam ligações emocionadas de Dom Maria: Vem, meu filho, vem ver com seus próprios olhos. Até os médicos, incrédulos, pediram exames e mais exames, até não terem como negar: o câncer havia desaparecido. Um deles, um homem cético que nunca pisara em uma igreja, balbuciou ao ver os resultados: Isso não tem explicação científica. Eduardo sorriu e respondeu: Não, doutor. Mas tem explicação espiritual. Enquanto isso, dentro da congregação cristã, outras histórias começavam a se desenrolar. Uma jovem mãe, que há meses não conseguia engravidar, sentiu uma paz sobrenatural durante a oração e, semanas depois, descobriu que estava esperando um bebê. Um homem, viciado em álcool por 20 anos, deixou a garrafa no altar e nunca mais voltou a beber. Uma família, destruída por brigas e infidelidades, se reconciliou após um culto de libertação, com lágrimas de arrependimento e abraços que selavam um novo começo. Não eram coincidências. Eram respostas. Respostas que chegavam porque ali, naqueles bancos de madeira simples, sob a luz amarela das lâmpadas que pendiam do teto, o povo orava com fé. Não uma fé fria, de repetição mecânica, mas uma fé viva, que clamava, que chorava, que não soltava a mão de Deus até ver a vitória. E o mais lindo era que ninguém saía dali o mesmo. Até quem entrava só por curiosidade, só para ver como era, acabava tocado por algo que não podia explicar. Um homem, que chegou certo dia só para acompanhar a esposa, saiu do culto com o rosto molhado de lágrimas, murmurando: Eu não acreditava, mas aqui eu senti Deus. Uma senhora idosa, que há décadas carregava a culpa por um aborto espontâneo, finalmente encontrou perdão e paz depois de uma oração feita por uma irmã que nem sabia de sua história. Porque na CCB, os milagres não são espetáculos. São encontros. Encontros entre um Deus que ama e corações que, mesmo machucados, ainda ousam crer.
Eduardo e Dom Maria aprenderam isso. E agora, toda vez que entravam naquele salão, olhavam ao redor e viam não só as paredes de madeira envelhecida, mas as vidas que ali eram restauradas, incluindo a deles. Uma tarde, enquanto Eduardo ajudava a arrumar as cadeiras após o culto, um jovem se aproximou, hesitante. Eu ouvi sua história, e a do meu tio também. Ele tinha um tumor no cérebro, os médicos disseram que não tinha jeito. Mas ele veio aqui, oraram por ele, e hoje está curado. Eu também estou doente. Eles falam que é grave. Você acha que Deus pode me curar também? Eduardo olhou nos olhos daquele rapaz e viu o mesmo medo que já havia sentido. Mas também viu uma centelha de esperança. Colocou a mão no ombro dele e disse, com a voz firme: Meu irmão, se Deus fez por mim, pode fazer por você. E se ele fez pelo seu tio, vai fazer por você também. Mas tem uma coisa que você precisa fazer: crer. Não só com a cabeça, mas com o coração. E não desistir, mesmo que demore. Porque aqui, a gente aprende uma coisa: Deus nunca falha. Às vezes a resposta demora, às vezes vem de um jeito que a gente não espera, mas ele nunca falha. O jovem assentiu, e naquele momento, mais uma semente de fé foi plantada. E assim, como um rio que não para de fluir, os milagres continuavam. Porque onde há um povo que ora, Deus se movimenta. E na congregação cristã, a oração nunca cessa. O jovem, que se chamava Lucas, voltou para casa naquela noite com o coração pesado, mas também com uma chama acesa dentro de si. As palavras de Leonardo ecoavam em sua mente: Deus nunca falha. Ele queria acreditar, mas o medo ainda apertava seu peito. Sua mãe, uma mulher de fé inabalável, percebeu a luta no olhar do filho. Sem dizer nada, ela apenas o abraçou e sussurrou: Vamos orar, meu filho. Deus está no controle. Nos dias seguintes, Lucas começou a frequentar as reuniões na Universal com mais assiduidade. Não era fácil. As dores nas pernas, causadas por uma doença degenerativa que os médicos disseram não ter cura, às vezes o faziam desanimar. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava-se de Leonardo, do tio que havia sido curado, de tantos outros testemunhos que ouvia nos cultos. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, repetia para si mesmo, como um mantra de esperança. Uma noite, durante a corrente de oração, o pastor fez um chamado especial: Quem aqui precisa de um milagre no corpo? Venha à frente. Lucas hesitou, mas sentiu uma força interior o impulsionando. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou e, apoiado em uma bengala, caminhou até o altar. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça, e a congregação começou a clamar em uníssono: Senhor, cura o nosso irmão. Restitui a sua saúde. De repente, Lucas sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Não era dor, nem alívio imediato, era como se uma corrente elétrica suave passasse por suas pernas. Ele fechou os olhos e ouviu a voz do pastor: Receba a sua cura, em nome de Jesus. Quando abriu os olhos, estava de pé. Sem a bengala. Sem dor. Ao dar o primeiro passo, sua mãe gritou, incrédula. Ele andou. Correu. Saltou. As lágrimas agora eram de alegria pura. A igreja inteira explodiu em louvor. Glória a Deus, gritavam. É milagre. Nos dias que seguiram, Lucas voltou ao médico. Os exames não mostravam mais sinais da doença. Os especialistas não tinham explicação. Mas ele tinha: Deus me curou. Na Universal, eu encontrei a minha fé, e a minha fé encontrou a minha cura. E assim, mais uma história de milagre se juntava às tantas outras. Porque na congregação cristã, quando o povo ora, Deus age. E quando Deus age, vidas são transformadas para sempre. A fé de Lucas não só o curou, como tornou um testemunho vivo de que, mesmo nas situações mais impossíveis, Deus nunca falha. Lucas não parou por aí. O milagre que recebeu não era só para ele, mas para ser compartilhado. Toda semana, ele voltava à Universal, não mais como um homem quebrado, mas como um guerreiro da fé. Levava amigos, familiares, até desconhecidos que ouviam sua história e queriam crer. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, dizia, com os olhos brilhando de convicção. Sua mãe, que antes chorava de desesperança, agora era uma das primeiras a chegar aos cultos.
Ela contava para todo mundo como viu o filho se levantar, como se as correntes da doença tivessem sido quebradas ali mesmo, no altar. Eu vi com meus próprios olhos, repetia, emocionada. Muitas pessoas que a ouviram foram tocadas, e algumas, que estavam doentes ou desanimadas, começaram a buscar a Deus com mais força. Um dia, um homem chamado Roberto, que sofria de uma dor nas costas há anos e já tinha feito de tudo sem melhora, se aproximou de Lucas depois do culto. Eu não aguento mais, confessou, com a voz embargada. Os médicos falam que é crônico, que eu tenho que aprender a conviver com a dor. Lucas colocou a mão no ombro dele e disse: hoje você vai sair daqui diferente. Vamos orar? Eles foram até a frente da igreja, onde os obreiros já estavam intercedendo por outras pessoas. Lucas orou com uma fé que contagiou a todos. Senhor, o mesmo Deus que me levantou é o Deus que vai libertar o Roberto agora, clamou. Em poucos minutos, Roberto começou a sentir um calor no corpo, como se uma corrente elétrica percorresse suas costas. De repente, ele se endireitou, testou os movimentos e, assustado, começou a chorar. A dor foi embora. Completamente. A notícia se espalhou rápido. Mais pessoas começaram a chegar à Universal em busca de um milagre. E os milagres não paravam. Uma senhora com depressão severa encontrou paz. Um jovem viciado em drogas foi libertado. Um casal à beira do divórcio reconciliou-se. Cada vida transformada era um sinal de que Deus estava ali, agindo poderosamente. Lucas, que antes se sentia um fardo para a família, agora era um instrumento nas mãos de Deus. Ele começou a participar dos grupos de oração, a visitar hospitais para orar pelos doentes e até a dar seu testemunho em outras congregações. Sua história era prova de que, quando a gente entrega os problemas para Jesus, Ele não só resolve, como nos dá um propósito novo. Um ano depois do seu milagre, Lucas estava no altar novamente, mas dessa vez não era para receber, que era para batizar novas almas que haviam se convertido através do seu testemunho. Enquanto ele mergulhava cada pessoa nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não conseguia segurar as lágrimas. Eu quase desisti de viver, pensava, mas Deus não desistiu de mim. E agora, olha só o que Ele está fazendo. A igreja crescia, a fé das pessoas se fortalecia, e os milagres continuavam. Porque na Universal, não é só uma história de cura aqui, outra ali. É um rio de bênçãos que não para de fluir. É gente sendo libertada, restaurada, transformada. É Deus mostrando, todos os dias, que Ele é fiel, e que, quando a gente crê de verdade, nada é impossível. E assim, a vida de Lucas se tornou um farol. Um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre brilha mais forte. E que, na congregação cristã, os milagres não são coisa do passado. São a realidade de quem acredita. O milagre completo. Quando Lucas saiu das águas, não era mais o mesmo homem. A dor nas costas, que o acompanhava há anos como uma sombra, havia desaparecido. Os médicos diziam que sua coluna estava irreparável, mas ali, naquele batismo, Deus reescreveu sua história. Ele se ajoelhou, tocou o chão com as mãos e, pela primeira vez em uma década, se levantou sem gemer. A igreja explodiu em glórias, e até os mais céticos não puderam negar, aquilo era obra de Deus. Mas o milagre não parou no físico. Lucas, que antes se isolava em sua amargura, agora abria as portas de sua casa para estudar a Bíblia com vizinhos. Sua esposa, que quase o deixou por causa de sua depressão, viu o marido renascer não só sem dor, mas com propósito. Deus não só curou meu corpo, Ele testificava, Ele curou meu coração e minha família. A reflexão que fica. Às vezes, a noite parece tão longa que esquecemos que o sol sempre nasce. Lucas quase desistiu, mas Deus não. Ele não nos promete um caminho sem tempestades, mas garante que, se confiamos nele, até as ondas mais furiosas nos levarão a um milagre. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo quando tudo diz que é impossível. A lição. Deus não muda as circunstâncias para depois nos abençoar, Ele nos abençoa dentro das circunstâncias. O batismo de Lucas não foi mágica, foi o encontro de uma fé sincera com um Deus que sempre cumpre sua palavra. Se você está esperando um milagre, não espere a situação melhorar para crer. Comece a crer agora. Porque na congregação cristã,
como na vida de Lucas, os milagres não são exceção, são a prova de que, para Deus, nada, absolutamente nada é impossível para quem crê de verdade. E assim, o rio de bênçãos continuou a fluir, porque a história de Lucas não era só dele. Era um convite: e se o próximo milagre for o seu?